Está em casa. Amém. Pode tomar assento. Boa noite, família. Tudo bem? Graça e paz. Falo família porque realmente estar aqui para mim é estar em casa. Estar aqui com vocês é uma alegria muito grande. Lembro da terça-feira, quando nós chegamos para a imersão, com Carlos e Luiz, a gente passou pela rotatória aqui do estacionamento, e quando chegamos aqui na frente do templo, eu disse para eles, bem-vindos à nossa casa, porque nós somos só uma extensão dessa amada igreja. Amém? Queria começar primeiro dizendo para vocês que a Patrícia, minha esposa, não pôde vir nessa imersão. Ela esteve aqui na última que nós viemos em 2024. Manda um grande abraço para cada um de vocês. E queria mostrar para quem não os conhece, essa foto é um pouco antiga assim, já faz uns 2 anos. Aí está minha esposa, o Davi, o menor, e o Rafael, meu filho mais velho. Tem uma foto um pouco mais atualizada, só que a gente está meio de lado, então a seguinte imagem. Isso é culpa minha, porque eu mandei meio de última hora uma mudança aí. Mas se não der... Tem? Não? Não? Beleza. Então vamos para aquilo que a gente veio. o vídeo da última conferência que o pastor... Deu? Se não der para passar a próxima imagem, pode ser o vídeo mesmo. Decisiones realmente, una decisión de asumir esa responsabilidad. Comienza a decirle, Señor, heme aquí, Señor, cuenta conmigo, Señor, úsame a mí. Comienza a decirle, amado Espíritu Santo, transforma-me. Agora esses homens já estão na glória. Ahora estes homens já estão na glória. É a minha vez. Pero ahora me toca a mim. É a sua vez. Te toca a ti. Que você dizer, para que digamos, eis-me aqui, heme aqui, usa-me, eis-me aqui, heme aqui, envia-me. Diga, Senhor Jesus. Diga, Senhor Jesus. Tu vai fazer o que tu harás em Arica, no Chile, em Chile, na América Latina, no mundo. Inclui meu nome. Inclui meu nome. Inclui meu nome. Cuenta comigo. Para o que o Senhor quiser. Para o que tu quieras. Para cumprir o teu propósito. Para cumprir tu propósito. Para a minha geração. Para minha geração. Inclui meu nome. Inclui meu nome. Não me deixe de fora. Não me deixes afuera. Dos teus projetos. De tus projetos. Para essa geração. Para essa geração. Eu estou disponível. Diga, eu estou disponível. Aleluia. Aleluia. Amém? Esse vídeo é da nossa última conferência com ele. Onde nós tivemos o privilégio de contar com a presença dos nossos pastores, ministrando a nossa igreja. Estamos ali no Chile já há 10 anos. O tempo passou muito rápido. A gente não viu o tempo passar tão rápido assim. Mas temos vivido realmente um tempo muito bonito. Como o pastor dizia, nós chegamos no Chile 10 anos atrás e encontramos uma realidade totalmente diferente daquela que nós tínhamos aqui quando ainda congregávamos aqui na PIB. Se você é membro dessa casa, valoriza tudo que você tem, tudo aquilo que é entregado, porque às vezes a gente se acostuma tanto com o que tem e como diz o ditado, só dá valor depois que perde, né? Eu não posso dizer isso porque eu sempre valorizei e honrei e fui muito grato por tudo que Deus me entregou e fez na minha vida e na minha família dentro desta casa. Eu disse na imersão que nós saímos daqui em fevereiro de 2016, chegamos lá em Arica e aqui fazia alguns anos já que a igreja tinha comprado a área com 82 mil metros quadrados, né? Então eu disse, nós saímos daqui de uma área de 82 mil metros quadrados e chegando em Arica eu encontrei um templo que tinha 700 mil centímetros quadrados. Era 70 metros quadrados. Cabia 65, 70 pessoas, mas tinha apenas uns 30, 35 membros. Uma realidade completamente diferente daquilo que eu estava acostumado.
Imagina o que é você sair de um louvor como o que nós tivemos aqui, com um tremendo ministério, e chegar lá e ter uma bateria, ter um teclado, ter um baixo e um violão, mas não ter ninguém para tocar. E o que nós fizemos foi colocar em prática aquilo que nós aprendemos aqui. Gerar em oração aquilo que nós queríamos viver. E muitas manhãs de oração nós orávamos e colocávamos as mãos sobre os instrumentos e dizíamos ao Senhor que Ele não morreu por aqueles instrumentos, mas sim pelos músicos que tocariam aqueles instrumentos. E o Senhor começou a enviar as pessoas. E hoje eu quero misturar um pouco da palavra daquele sábado e colocando o nosso testemunho aqui no meio, e eu espero que no final de tudo vai dar certo, né, pastor? Vai dar certo. O tema da mensagem de hoje é a mesa do Senhor. Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15, diz assim: E subiu a um monte e chamou a si os que ele queria, e vieram a ele. E ele ordenou 12 para que estivessem com ele, e que ele pudesse enviar para pregar, e ter poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Aqui já foi, entender esse versículo já foi algo que nos ajudou no início, porque quando nós chegamos tivemos que fazer algumas mudanças em ministérios, na liderança. Se levantou uma irmã, daquelas que ainda era batista da boa, pastor, não era estragada igual a gente não, e levantou a mão e falou: pastor, aqui a gente não faz assim não. Eu falei: irmã, com todo o respeito que a senhora merece, mas eu quero te dizer que não se fazia. A partir de agora vai ser dessa forma. Porque Jesus escolheu quem Ele queria para andar com Ele. Então eu não vou continuar aqui com uma equipe que não vai remar junto comigo. Nós vamos andar junto nisso daqui. E eu gostaria muito que você remasse na mesma direção e que a gente pudesse continuar junto. Infelizmente, essa irmã não continuou com a gente. Mas, falando sobre a mesa do Senhor, lendo esse texto, eu comecei a pensar na nossa geração. E não a geração das pessoas jovens de hoje, mas a nossa geração, todos nós que estamos vivendo esse tempo da história da igreja. E eu vejo que nós temos hoje uma geração que consome muito. Nós consumimos muito, mas nos comprometemos muito pouco. Nós consumimos conteúdo, assinamos diferentes tipos de plataformas, a gente tenta aprender e assina plataformas e vê cursos, a gente consome pregação, consome música, consome conferências. Na imersão foi falado aqui mais de uma vez quantos que vieram para essa imersão, que já vieram talvez em outras 10 ou 12 ou 15 ou participaram de todas, mas não fizeram nada. Então essa realidade para mim mostra que essas pessoas, esses pastores, esses líderes vêm para a imersão ou vão para conferências para consumir. Vem aqui para receber e se alimenta e come de tudo que é entregado, mas não se compromete com a visão. E por isso continuam vindo ano tras ano. E continua vivendo a mesma realidade, porque consome, mas não se compromete. E o que nós vemos na história da igreja é que o reino de Deus, ele não foi desenhado para consumidores, mas para discípulos de Jesus. Jesus não chamou grandes audiências, a preocupação dele não era somente atrair multidões, mas sim formar discípulos. E vemos que muitas pessoas se aproximam de Deus, mas apenas como observadores espirituais. Pessoas que frequentam a igreja, que escutam a palavra, que participam de um culto, mas nunca assumem o seu chamado. Aquelas pessoas que vêm, que escutam, que participam, que levantam a mão e dão glória a Deus. Que você fala: irmão, vocês estão aí, dá um glória, e todo mundo responde glória. Mas na hora de se comprometer de verdade, não estão. Participa de uma célula, vai, por quê? Porque eu quero uma palavra, eu não estou bem, eu preciso ser renovado. Mas na hora que o teu líder precisa levantar um novo líder, e ele pergunta: tem alguém aqui interessado? Você encolhe. Por quê? Porque estamos acostumados a consumir, mas não a nos comprometer. E tem algumas verdades, irmãos, que nós precisamos entender. Um culto como o de hoje que nós estamos, não é um show. Não é um show de música, não é uma apresentação, uma palestra. O que nós estamos vivendo em um culto como hoje é uma convocação. E aqui nós temos a Santa Convocação. Aprendi aqui sobre a Santa Convocação. Lá em Arica nós fazemos a Santa Convocação desde o primeiro ano. O pessoal não entendia nada do que era isso lá no primeiro ano. Nós tínhamos 30 pessoas, irmãos. Cobrir 12 horas com 30 pessoas não é fácil, mas fizemos. E o que nós temos tentado mudar na mentalidade é que não somente a Santa Convocação é uma Santa Convocação. Hoje é uma Santa Convocação. Ontem foi uma Santa Convocação. Amanhã será uma Santa Convocação.
Quarta-feira ou quinta-feira, no teu grupo de conexão, será uma santa convocação. Então toma isso como algo sério para a tua vida e deixa de somente participar, vir, sentar e levantar a tua mão. E entenda que hoje, num culto como hoje, em um grupo de conexão, em um discipulado, nós nos reunimos para adorar aquele que é digno da nossa adoração, para adorar aquele que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Nós nos reunimos, porque aqui nós encontramos a salvação, mas aqui também nós somos restaurados, santificados, treinados, capacitados para serem enviados. Nem todos serão enviados para o Japão, como ele e a Lume, ou para o Chile, como eu e a Pati. Mas vocês são, cada quarta, cada quinta, enviados aos grupos de conexão, às suas casas, para anunciar o evangelho da salvação, para anunciar que o reino de Deus chegou naquele lugar, para anunciar que a história dessa cidade será transformada a partir da tua vida, se você decidir assumir a tua posição. Se você decidir, posicionados é o nome do ministério de homens, mas cada filho de Deus e filha de Deus precisa se posicionar, precisa assumir a sua posição nessa batalha, senão o exército vai estar desfalcado. Em Marcos 3, esse texto que a gente leu, nós vemos o desenho do discipulado. Jesus chamou aos 12 discípulos, primeiro para que estivessem com ele. Essa é a primeira parte da missão, e depois para enviá-los, porque primeiro vem a presença e depois a missão, primeiro vem a mesa e depois o envio. No Chile e nos países da América do Sul que falam espanhol, acredito que no Paraguai também está uma cultura agora da mesa, e todo mundo, não, eu quero estar na mesa com o Senhor, e a mesa, e tem gente que quer entrar no seu lugar secreto e não quer sair nunca mais. O lugar secreto é um lugar maravilhoso, mas nós temos que entrar no lugar secreto, passar tempo com o Senhor, ser transformado por Ele, purificado, santificado, renovados para algo. Jesus não chamou os 12 somente para estar com Ele, mas para estar com Ele e depois para enviá-los a pregar. A mesa nunca foi o destino, a mesa sempre foi o ponto de partida. Se eu quero começar algo, se eu quero ver o propósito de Deus se cumprir na minha vida, se eu quero ver o chamado de Deus se concretizar na minha vida, eu preciso primeiro ir para a presença, e sair da presença e ir para a minha missão. E hoje eu vejo que nós vivemos entre dois extremos. Ao mesmo tempo que tem um grupo de cristãos, de crentes, de discípulos de Jesus, talvez não tão discípulos assim, né? Que querem estar só na mesa e pensam que a vida é só estar lá e orar, e orar, e orar, e adorar, e isso é maravilhoso, necessário, mas não é só isso. E a gente encontra na igreja um grupo que só quer orar, mas não quer ir. E também encontramos um grupo talvez maior, que não quer orar, mas quer ir. Ele não quer frutificar aqui, mas quer ser enviado. Aqui ele não lidera uma célula, aqui ele não ajuda com nada, mas ele quer ser enviado, porque ele é um missionário, porque Deus falou com ele que o enviaria para as nações. Então nós precisamos encontrar o equilíbrio entre isso, e passar tempo com o Senhor, e estar à mesa com Ele, e passar tempo no secreto, mas sair do secreto e ir. O pastor falou sobre o nosso chamado, o nosso envio para o Chile. E em um momento dessa parte agora, eu vou precisar pedir perdão para o senhor, pastor, e vou aproveitar para fazer publicamente. Quando eu ouvi lá na Goiás ainda, que parece que a família que estava no Chile voltaria para o Brasil, e teria que enviar alguém, algumas pessoas muito queridas, eu entendi que me amavam muito, porque o que eu ouvi era que Arica é como deserto, não chove, lugar difícil, duro. E eu ouvia isso e esses irmãos queridos falavam, cara, é você vai. E eu falava, mandar eu para um lugar bom, ninguém quer não, né? Mandar eu para um oásis, me mandar para um lugar primeiro mundo, mandar eu de volta para o Japão, ajudar o Hélio, aí você não quer não, né? Mas para Arica você lembra de mim. Eu falava para esses amigos, irmãos que nós tínhamos naquela época aqui. Mas eles já estavam sendo instrumentos de Deus para ir preparando meu coração. Agora, sabe o que acontecia? Naquela época eu ouvia Arica, e quando alguém brincava comigo, porque para eles era uma brincadeira, que eu seria o enviado, eu dizia que não queria. E hoje, se vocês me perguntarem se eu quero voltar, eu não somente não quero voltar, como não quero ir para lugar nenhum. Sabe por quê? O dia que eu pisei naquele lugar, Deus colocou um amor no meu coração tão profundo por aquela cidade, que hoje eu brigo por causa dela. Eu não aceito que ninguém fale mal da nossa cidade.
Ela pode ter um monte de problema, mas é como se fosse uma filha minha. Ninguém vai falar mal dos meus filhos. Então o Senhor colocou desde o primeiro dia, irmãos, um amor tão profundo por Arica. E alguns não entendem, porque pensam, irmãos de Arica, quando vieram aqui para a imersão de 24, para o DIP desse ano, ECO desse ano, para o DIP do ano passado, eles olhavam tudo isso e falavam, por que você foi? Eu falei, não sei, eu só obedeci. Cara, você deixou tudo isso? Eu falei, não, ainda não era tudo isso, a gente estava lá na Goiás ainda, mas era muito. A renúncia foi grande? Sim. Em Arica a gente praticamente não tem árvore, não tem verde, as montanhas são todas bege, porque é pedra e areia. É uma mudança visual muito grande, mas desde o primeiro dia o Senhor colocou esse amor no nosso coração. Alguns não querem ir para o ministério porque conhecem as dificuldades do ministério, porque talvez já foram feridos pelo ministério. Outros querem ir para o ministério, mas também pela motivação errada, porque estão buscando reconhecimento, estão buscando fama, dinheiro, ou talvez porque não tem mais nada para fazer. E eu aprendi nos seminários, teve algo bom que eu aprendi no seminário, é que o chamado, ele se confirma, não quando eu não tenho outra opção, como alguns falam, eu não tenho mais nada para onde ir, Deus está me chamando para o ministério. E meu professor falou, não é nada disso. Deus confirma o teu ministério quando você tem todas as opções do mundo diante de você, mas a única coisa que queima no teu coração é o chamado, é a obediência, querer ser enviado, não para o lugar que você quer, mas para onde Deus quer te enviar, para o centro da vontade dEle para a sua vida. Então eu estava aqui vivendo o meu melhor momento em Marília, termino o encontro face a face lá na Goiás. Quem que já tomou um tapa no peito do pastor Domingos? Levante sua mão. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Terminou o encontro, subimos, e o pastor sempre brincava comigo, ele falava, cara, você está na marca do pênalti, qualquer hora o pênalti vai ser batido e você vai ser enviado. E eu falava amém. Quando eu cheguei aqui eu não queria nada, não queria liderar, só queria um lugar para congregar. Nossos pastores foram instrumentos de Deus para restaurar minha vida e me recolocar no ministério outra vez. Terminou tudo, todo mundo chapado aqui em cima, ele me deu aquele carinho no peito. Falou, você lembra do que eu te falava? O pênalti foi batido e você será enviado para Arica. Aí eu falei, nossa. Aí a coisa mudou, sabe por quê? Porque não era um irmão, um amigo, era o meu pastor falando que era Arica agora. Então eu já entendi que não era brincadeira, que ele estava falando sério. Mas aí ele falou para mim, Renato, toma teu tempo, ora, conversa com a tua família e me responde. Todo mundo aqui conhece nosso pastor, né? Isso era domingo, 10 horas da noite mais ou menos. Terça-feira começava uma imersão. Eu cheguei na imersão de noite, para o antigo Tadel. Cheguei mais cedo, ele me chama lá no palco, fala, e aí? Falei, pastor, não deu nem 48 horas ainda. Daqui 2 horas vai dar 48 horas. Eu não sei falar espanhol, não entendo nada, meus filhos estão em idade escolar. Ele falou, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Falei, não, pastor, eu preciso de mais um tempo. Ele falou, então tá bom. Aí eu fui lá para o fundo, a última fila da igreja, quem me conhece daquele tempo sabe que eu sempre sentava ali, na última fileira, perto da mesa de som. E fui para lá. No meio do caminho eu encontrei o pastor que me casou no Japão. E aí ele, bom batista, conhecendo a minha história, o que eu já tinha passado no ministério, como eu saí ferido, ele falou, eu contei para ele que o pastor queria me enviar para Arica, ele falou, fala para ele sabe, pastor Domingos é batista, fala para ele te enviar para lá, você conhece a igreja, você conhece onde você vai morar, você descobre quanto você vai ganhar, você vê se o que você vai ganhar é suficiente para sustentar a tua família, você conhece a igreja te conhece, se der tudo certo, aí você aceita, porque senão você pode passar de novo lá o que você já passou aqui, e eu não quero que você sofra de novo. Enquanto ele estava falando isso, de repente ele olha aqui para o palco, o pastor Domingos estava aqui andando para lá e para cá, lá na Goiás, ajeitando os últimos detalhes para começar o culto, e ele de lá para cá, ele olha e começa a chorar, e me fala assim, aquele homem que está ali na frente, ele é o teu pastor? Falei, sim. Ele falou, e você acredita que ele é um homem de Deus? Eu falei, não só acredito, eu tenho certeza que ele é um homem de Deus, um santo homem de Deus. Ele falou, então vai para o Chile, porque Deus está usando a vida do teu pastor para enviar você para o lugar que Ele quer que você esteja. Mas nesse momento eu já saí de lá meio chorando e fui na direção da onde estava a Paty, minha esposa.
ela não sabia de nada do que estava acontecendo lá. Ela estava sentada com o Davi tinha 3 anos naquela época. Ela deixou o Davi ali, não sei com quem, vem na minha direção, a gente se encontra no meio do caminho, e ela também já em lágrimas, e me diz assim: amor, nós temos que ir. Eu falei: para onde? Ir embora? Aconteceu alguma coisa? Ela falou: não, temos que ir para o Chile, para Arica. Eu falei: mas por quê? Ela falou: eu estava sentada ali agora, o Espírito Santo falou comigo que se nós falarmos não, não é para o nosso pastor, é para ele. Então nós precisamos ir, porque o sim ou o não, não é para os nossos pastores, é para o Espírito Santo de Deus que tem nos chamado. Naquele dia, irmãos, eu saí daquela última fileira, o Tadeu já estava para começar, eu vim correndo, não tanto que eu estava mais gordo do que eu estou hoje, mas vim correndo assim do que eu pude, cheguei lá no cantinho, chamei o pastor, falei: pastor, eu vou. Até essa noite, eu não tinha visto uma foto de Arica, eu não sabia quantos membros tinha a igreja de Arica, eu não vi uma foto da igreja, eu não sabia nada de onde eu ia, eu não sabia quanto eu ia ganhar, eu não sabia onde eu ia morar, eu não sabia nada, sabe por quê? Porque eu não queria que os meus olhos decidissem por mim. Naquele dia, veio a convicção, pelo próprio Espírito de Deus, que era o que nós tínhamos que fazer. E aqui é onde eu preciso pedir perdão para o pastor, porque naquela mesma semana ele falou: ó, a igreja tem que mandar uma carta lá ainda, oficializando tudo. Então, não pede as contas lá na Jeep ainda. Você espera, a hora que eu te falar, aí você pede as contas. Lembra, pastor? Eu pedi as contas no outro dia. Perdão por isso, fui desobediente. Mas sabe por quê? Isso era dezembro, e eu fui enviado somente no fim de fevereiro. Mas a certeza era tão grande no meu coração, que eu sabia que não ia ser uma carta que ia impedir o Senhor de nos enviar para aquele lugar. E aí nós chegamos lá, e o primeiro ponto que eu quero falar com vocês aqui hoje, é que a mesa é um lugar de intimidade que transforma as nossas vidas. Em Marcos 3,14, a parte A, diz que ele ordenou 12 para que estivessem com ele. Eu lembro de um face a face para rapazes servindo, o pastor Davi pregando, e ele falou dessa forma, foi uma palavra que eu ouvi pelos alto-falantes do antigo lugar do face a face, e ele falou assim, ele falou: jovem, se você falar para mim que você teve um encontro com Jesus, e a tua vida continua do mesmo jeito, é a mesma coisa que você dizer para mim que foi atropelado por um caminhão a 100 km por hora e não te aconteceu nada. Porque é impossível você ter um encontro com Jesus e continuar da mesma forma. Então, antes do ministério vem a intimidade. Antes de receber o poder e a autoridade do Senhor, vem a presença. Antes de serem enviados por Ele, vem a comunhão, o secreto. Jesus não chamou os discípulos primeiro para ir trabalhar. Ele não chamou os 12 e falou: bom, agora está aqui, eu escolhi cada um de vocês, agora vão lá. Vão para onde? Não sei, vai lá. Ele não fez isso. Ele chamou primeiro para estar com Ele. Não é só para passar um momento, é para ter tempo com Ele. Por quê? Porque a mesa, esse tempo de mesa que muitos falam hoje em dia, é uma palavra meio da moda, não nasceu agora. Assim como as células, grupos familiares ou grupo de conexão, nasceu lá atrás, a igreja começou assim. A mesa sempre esteve, foi um desejo do coração de Deus. Deus se juntava com Adão cada dia, cada atardecer, para conversar com Ele, para estar com Ele, para ter comunhão com Ele. A mesa é o lugar onde o céu toca a terra, e por isso é tão importante esse tempo de mesa. Primeiro vem a presença e depois vem a missão. Amém? Diga comigo assim: primeiro vem a presença e depois a missão. Irmão, querer ir para a missão sem ter tido tempo na presença é pedir para se quebrar. É pedir para ir e voltar frustrado, decepcionado, porque é Ele que faz. Precisamos entender que a verdadeira intimidade sempre produz transformação. Moisés subiu um monte, estava com Deus e voltava com o rosto brilhando, voltava diferente. Os discípulos saíram do cenáculo depois de receber o Espírito Santo, e aquele mesmo homem que tinha negado a Jesus alguns dias atrás, agora se levanta como um pregador, pregando a palavra do Senhor com autoridade e com poder. Então, se depois de anos de conversão, a nossa vida continua a mesma de antes, nós não podemos pensar que isso é normal. Eu não posso pensar que o ano passado eu completei 25 anos, o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, e a minha vida não pode ser a mesma. Porque se 25 anos depois do meu encontro, do meu primeiro encontro com Ele, nada mudou, então significa que honestamente eu nunca me encontrei com Ele.
Algo precisa ser revisto em nosso coração se nada tem mudado, porque a verdadeira conversão sempre produz transformação. Se eu realmente me converti ao Senhor, a minha vida não é mais a mesma. Aquele que mentia não mente mais, o que roubava já não rouba, agora vai trabalhar e vai abençoar a obra, vai abençoar outros irmãos. Nós precisamos examinar o nosso coração e clamar ao amado Espírito Santo para que Ele opere profundamente em nosso coração, até que a nossa vida reflita o caráter e a imagem de Cristo. Eu lembro no seminário, o pastor David foi um dos meus professores, ele falava, às vezes eu vou em algum lugar e as pessoas falam para mim assim, eu vejo algo diferente em você, o que é que você tem? E ele falava, isso para muitos é bom, você fala, estão vendo algo em mim, mas esse algo pode ser qualquer coisa. Ele falou, a minha meta é chegar num lugar e as pessoas olharem para mim e falar assim, eu vejo Cristo em você, eu vejo Jesus na tua vida, e essa deve ser a nossa meta. Isaías 6,5, a palavra diz assim, então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Uma vez ouvi nosso pastor dizendo, se fosse hoje seria os olhos. Aqui em Marília vocês estão em outro nível. Lá onde eu estou seria os lábios, os olhos, os ouvidos, a boca, a mente, as mãos, os pés, o coração, tudo. Nós olhamos para as pessoas nos dias de hoje, irmãos, e é triste. É triste ver pessoas dentro da igreja vivendo da mesma forma que viviam no mundo e se enganando a si mesmo, pensando que nasceram de novo, quando na verdade nada mudou, e se nada mudou, não houve novo nascimento. Agora fala para mim, em algum momento da sua vida você pensou assim, puxa, se eu pudesse voltar atrás e ter uma nova oportunidade, eu faria tudo de novo. Você já pensou isso alguma vez? Sim ou não? Não? Eu sim. Eu sim. E eu tive. 25 anos atrás, o dia que eu decidi entregar minha vida a Cristo, Ele me deu uma oportunidade de começar tudo de novo. E eu preciso fazer valer a pena. No dia que você entregou a tua vida a Cristo, você começou a viver uma nova vida. E você precisa fazer valer a pena essa nova vida. Porque se você continuar vivendo da mesma forma, não serviu de nada dizer que você nasceu de novo. Então sabe o que nós precisamos hoje? Precisamos parar de dar desculpas. Parar de ficar justificando. É que hoje é difícil. Tem coisas que no meu tempo só era para maior de 18. E saía uma vez por mês talvez. Hoje está no alcance do celular, um toque. Eu posso ver coisas que no meu tempo de jovem era difícil. E é que agora, pastor, é difícil. Agora está tudo mais complicado. A gente precisa parar de dar desculpa e nos converter de verdade. E aquilo que é difícil, pede para o Espírito Santo de Deus te ajudar, e Ele vai te ajudar, e sua vida vai ser transformada. Porque se a presença de Deus não nos transforma, o que nós vivemos não foi um encontro com Ele, foi só emoção. Foi só algo agradável, um momento bonito na sua presença, mas não foi um encontro verdadeiro. E aqui entra o segundo ponto dessa mensagem, que a mesa revela o coração. Às vezes nós pensamos que eu trouxe tal pessoa para a mesa, para a minha intimidade, eu trouxe para perto de mim, e olha no que se transformou. Ela não se transformou em nada, ela só revelou aquilo que ela já era. A mesa só revela o coração. Em Lucas 22 temos um dos textos falando sobre a última ceia. Estavam todos ali à mesa, mas nem todos estavam rendidos. Judas participou também da mesa, mas o seu coração não estava com Cristo. Sabe por quê? Porque proximidade não é intimidade. E às vezes a gente se acostuma com o sagrado, e isso pode adormecer e adoecer a nossa alma. Sabe, às vezes a gente se acostuma com o tempo. Eu ouvi uma pregação quando eu ainda era muito jovem. Se eu não me engano, o pastor Antônio Cirilo, lá pelos anos 2000, e ele falava assim, o tempo é o nosso maior inimigo. Porque com o tempo nós nos acostumamos com o sagrado. Com o tempo a gente se acostuma a ver e a viver tantas coisas, que o pecador perdido já não dói o nosso coração. Que a gente vê que uma pessoa morreu sem Cristo e já não sente a dor por essa partida. A gente perde a noção daquilo que nós temos, de quem nós éramos. Sabe, o tempo vai passando e por isso muitas vezes a gente entra num lugar de juízo. Sabe por quê? Porque já faz tanto tempo que nós deixamos aquela velha vida, ou uma boa parte dela, que a gente esquece daquilo que a gente foi. E aí chega alguém hoje na igreja que tem os mesmos problemas que nós tínhamos lá atrás, e a gente começa a olhar e falar, esse cara aqui, não,
esse cara aqui não é muito bom não, esse cara aqui tem que se converter. Sabe, eu tento lembrar cada dia quem eu era antes de Jesus me encontrar. Porque se existe algo bom hoje na minha vida, é Ele. É Ele. Se algo bom hoje flui através da minha vida, é Ele. E se tem algo ruim que sai de mim hoje, aí sou eu. Aí sou eu. Tudo aquilo que não presta na minha vida sou eu. Mas tudo aquilo que é bom é Ele. É a obra do Espírito Santo transformando a minha vida. E eu tenho visto que é possível servir, liderar, cantar, pregar, participar de tudo. E ainda assim, ter áreas no nosso coração que não estão totalmente rendidas ao Senhor. Algumas das minhas varizes eu devo ao pastor Domingos. Quando no encontro de homens ele falou para nós assim: eu quero todos vocês passando pela cruz, de agora até o final desse encontro. Porque a gente precisa morrer. Muita coisa que está acontecendo aqui é porque a gente está muito vivo. Quem aqui serviu nesse encontro, lembra? Eu tive junto com o David e mais alguns aqui, acho que o encontro inteiro de pé, eu quase não sentei naquele encontro. Mas foi tão importante. E eu tinha algo no meu coração ainda, uma diferença com um irmão que servia sempre junto com a gente. E aí eu fui para a cruz logo para poder ajudar a ministrar sobre os outros. E aí eu estou lá na cruz, esperando, falei, tomara que venha o David, que venha alguém assim, que eu não tenho nada, assim, que está tudo bem, para não passar tanta vergonha. Para não passar tanta vergonha. E quem foi que chegou para orar por mim? Justo, o irmão, que eu tinha a diferencinha com ele. Mas aquilo que poderia ter sido pior, foi bênção, sabe por quê? Porque eu não precisei terceirizar o trabalho. Eu pude olhar nos olhos deles e falar, irmão, nos olhos dele e falar assim, meu irmão, preciso te pedir perdão, por isso e por isso. E a partir de hoje, a visão que eu tenho sobre você vai ser uma nova visão, em nome de Jesus. E as coisas começaram a mudar. A mesa, ela não cria traição, ela só revela a traição. A mesa revela o que está escondido no coração. O pastor Domingos falava na imersão, que muitos falam, o soldado ferido. Que soldado ferido? O cara está deitado, não está fazendo nada, está escondido, fugiu da batalha. Esse cara não é um soldado ferido, ele é um desertor. E às vezes a gente fica buscando justificar o traidor. Ah não, é que o cara traiu o pastor, traiu o líder, abandonou a célula, abandonou a igreja, fez isso ou fez aquilo. É porque o pastor fez isso, o líder fez aquilo, os irmãos fizeram não sei o quê. E sabe o que acontece de verdade? O traidor trai porque ele é traidor mesmo. Porque o coração dele não é bom. O desertor vai embora e deserta porque ele é desertor. Não é porque aconteceu nada. Ou vocês acham que aqui teve alguém aqui que nunca teve motivo para ir embora? Vocês acham que lá em Arica nunca ninguém teve motivo para ir embora da nossa igreja? Vocês acham que o Carlos e o Luiz que estão aqui comigo hoje, que eu nunca decepcionei eles? Muitas vezes. Só que quem é fiel e leal é fiel e leal. O traidor e desertor ele é e vai continuar sendo. Em um momento, cedo ou tarde, o Espírito Santo mostra quem é quem. Então não se preocupa não, irmão, ama, cuida. Faz o que o Espírito Santo mandou você fazer. E se alguém te trair, problema dele. Se alguém desertar, problema dele. Você vai receber a tua coroa, a tua recompensa. E ele vai receber o castigo por aquilo que ele está fazendo. Não tenha medo. Não se preocupa. A traição, a deserção só revela o coração do outro, não o teu. Quanto a você, somente seja fiel ao Senhor, ao teu pastor, à tua liderança. Seja leal. E o Senhor vai honrar a tua vida. Quem é que busca um avivamento e espera um grande avivamento? Sabe quando que esse avivamento vai chegar? Quando a gente deixar de parecer espiritual e começar a ser espiritual de verdade. É isso que a gente tem que fazer. Às vezes a gente fica imitando, quer impressionar. Eu estou arrebentado, mas aí eu vejo meu pastor está tudo bem. Não está bem não, pastor, não estou bem. Eu estou mal. Eu encontro meu discipulador e vou falar para ele, cara, não estou bem, ora por mim, me ajuda. Sabe, é tempo da gente parar com essas máscaras. E o Instagram não tem feito muito para ajudar não. Porque cada vez é tanto filtro que agora que você olha, a hora que você vê a pessoa que não é você. Entende? A gente tem que deixar de parecer ser e começar a ser de verdade. Porque enquanto eu não reconheço as minhas dificuldades, as minhas dores, as minhas feridas, os meus traumas, as minhas limitações, eu não consigo enfrentar e vencer. A pergunta hoje não é se você está na igreja, sabe por quê? Porque estar na igreja, ou no templo, ou ser parte daqui, está claro que você está, estou te vendo.
A pergunta é se Cristo realmente está no teu coração. É se Ele realmente habita na tua vida, se Ele realmente tem o governo da tua vida, se o Espírito Santo tem autoridade para mudar a tua vida, para mudar os teus sonhos, os teus planos. Como eu falei no início, eu não tinha nenhum plano, nenhuma ideia de ir para Arica, não queria nada com Arica. Mas eu entendi em um momento da minha vida, que a minha vida não era minha. E quando eu falo que a gente precisa de parar de parecer ser e ser de verdade, é que muitas vezes a gente lê, já não vivo eu, Cristo vive em mim. Vive. Se Ele te pedir algo hoje diferente daquilo que você pensa, espera ou sonha, você é capaz de fazer por Ele? Porque senão, irmão, desculpa, mas você continua vivendo para você mesmo. Quando Cristo vive em você, você sai lá do Tocantins, vai para Curitiba, encontra a morena tropicana, declara por fé que ia casar com ela, casa com ela e de repente Deus fala para sair de lá e vir para cá e chegar numa igreja que eu lembro o pastor falando, eu não quero. Você quer pastorear aqui? Não, não quero. Mas é o Espírito Santo que está me trazendo para cá. E as coisas vão acontecer. E tem acontecido. Isso é realmente não vivo mais eu. Cristo vive em mim. É isso, é disso que se trata. E talvez não é que vai ser ir para outro país, ou para outra cidade, ou para outro estado. Talvez vai ser somente assumir uma responsabilidade que você ainda não assumiu. Terceiro, a mesa é um altar, não é um restaurante. Nossa cultura ensina consumo, mas o reino nos ensina consagração. Quando Cristo chama um homem, Ele o chama para vir e morrer. Aquele que quer vir em pós de mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Cruz não fala de prosperidade, de bênção, de maravilha, de mar de rosa, de não ter problema. Cruz fala de morte. Se nós queremos seguir a Cristo, precisamos morrer para nós mesmos. E nesse lugar de mesa, no secreto, na presença dEle, morre o ego, morre a autossuficiência, morre a ambição pessoal e nasce um propósito eterno. Leonard Ravenhill fala em um dos seus livros, a igreja precisa de menos entretenimento e mais quebrantamento. Mas às vezes o que a gente quer é só entretenimento, a gente quer vir e se divertir, quer vir e ser ministrado, quer vir e sair daqui alegre, mas não vai ter um novo mover de Deus enquanto não houver uma nova entrega a Deus. Enquanto nós não continuarmos vivendo da mesma forma, entregando o mesmo, vamos continuar recebendo a mesma coisa. Todas as vezes que Deus derramou seu Espírito na história, primeiro teve corações rendidos a Ele, vidas consagradas a Ele, pessoas dispostas a pagar o preço necessário para preparar o lugar para que Ele viesse. O avivamento nunca começa numa plataforma, começa num altar, começa no secreto, começa na sua intimidade com o Senhor. O avivamento nunca começou em uma multidão, começa com uma pessoa ou um pequeno grupo de pessoas apaixonado pelo Senhor, dispostos a permanecer ali até que Ele venha, dispostos a estar ali até que Ele transforme a sua vida. Deus começa com pessoas que decidem render o seu coração totalmente a Ele. Irmãos, se nós queremos ver um novo mover de Deus na nossa igreja, na nossa família, na nossa geração, nesse tempo que nós vivemos, a gente precisa entrar num novo nível de entrega, ter mais oração, mais santidade, mais dependência do Espírito Santo e menos de nós mesmos. Sabe, a minha vida, eu não a tenho para nada, como dizemos lá no Chile, como algo precioso para mim. Minha vida para mim já não serve para nada, se não for para servir a Ele. Um dia, em um café que nós fazemos para os novos irmãos, um dos nossos líderes se aproximou de mim e falou: pastor, até quando o senhor vai continuar aqui com a gente? Eu falei: até que Ele queira. Ele falou: puxa, que bom. Ele falou: mas o senhor pensa em ir embora? Eu falei: não penso não. Ele: puxa, que bom, pastor, que bom. Nossa, que alegria. Eu falei: só que eu também não pensava em vir não. Sabe, hoje, como eu falei para vocês, desejo de sair de lá eu não tenho. Mas eu também não tinha de ir para lá. E por que eu fui? Porque Ele falou para ir. E aí, como a gente sempre brinca, mas tem que ser verdade na nossa vida, manda quem pode e obedece quem tem juízo, irmãos. E eu tenho juízo. Então, quando o Espírito Santo falou vai, eu só falei: estou indo. E já comecei a ir.
Eu falei, pastor, conta comigo, nós vamos. E no outro dia eu já estava ouvindo Marcos Witt para treinar o ouvido para o espanhol. Na verdade não serviu de nada, cheguei lá sem falar nada. O pessoal que foi muito bom comigo, muito paciente. E por último, a mesa é um lugar de envio. Jesus chamou os 12, no versículo 14 de Marcos 3, para que estivessem com Ele. Mas não só para estar com Ele, também para que pudesse enviar esses 12 para pregar. Jesus não forma discípulos que apenas recebem. Sabe, essa ideia de vir para um culto só para receber não é o propósito de Deus, não é a vida da verdadeira igreja. Porque depois da mesa, daquele tempo de mesa com os 12, veio a cruz. Depois da cruz veio o derramar do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, já não podia parar, porque espere em Jerusalém até que receba o poder do alto. O Espírito Santo foi derramado, e depois que ele foi derramado, agora vocês têm que ir. Entende? Então nós temos que entrar no nosso secreto e buscar o Senhor e estar ali até que Ele venha. Só que na hora que Ele vem, eu tenho que ir. Não é permanecer lá, porque às vezes a gente gosta disso. Irmãos, o pastor falou do corredor de fogo aqui ontem, e ninguém queria ir embora não. Por quê? Porque é maravilhoso você estar aqui, estar orando, recebendo profecia, o Espírito Santo falando, curando, restaurando, fazendo maravilha. Ninguém queria levantar daqui não. Só que tinha aqui 2.291 líderes de fora, mais aqueles da casa, que foram cheios, que receberam, para quê? Para ficar aqui caído? Não, para ir. É para ir. Quando o Espírito Santo vem sobre a tua vida e se derrama sobre a sua vida e te entrega o poder e a autoridade, não é para você continuar ali aproveitando isso não, é para você ir. É para ir. Não é para continuar ali não. Vai até, fica ali, mas não sai também não. Enquanto você não receber, você continua ali. Mas na hora que Ele vier, você vai. É simples assim. Ele vem, você vai. Jesus foi, Ele veio. Aí Ele vem, você vai. E assim Deus vai fazendo. E o reino vai crescendo. Charles Spurgeon disse que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Sabe, e não é ser missionário lá em Arica não. Ainda que se você quiser e o pastor te abençoar, te liberar, a gente recebe com muita alegria. Eu acho que o Hélio no Japão também, né, Hélio? Mas não é só isso não. Sabe, é ser missionário lá na tua casa primeiro, com a tua esposa, com os teus filhos. É ser missionário lá no teu trabalho. É ser missionário cada quarta e quinta no teu grupo de conexão. É ser um missionário quando você vai lá comprar um pão e o Espírito Santo fala com você, ora por essa pessoa aqui. E você fala, mas e se ele não quiser? Não, mas ora por ele, mas eu não conheço ele, eu não sei quem ele é. E se, irmão, não tem em si não. Se realmente é ele, glória a Deus. E se você entendeu errado, aí problema teu. Você pede perdão para o irmão, você pede perdão para o Senhor por ter falado besteira no nome dele. Você se arrepende e você vai buscar mais, para que da próxima vez você não erre. Mas é ser missionário nessas pequenas coisas. A mesa, como eu disse, não é o destino, é o lançamento. A mesa, esse tempo de mesa no secreto termina, não ali mesmo, termina nas ruas, nas casas, nas famílias e nas nações. A mesa não é onde a experiência termina, a mesa é onde a missão começa. Nós vamos para a mesa, para depois ser enviados ao cumprimento da nossa missão. Agora, para terminar, nós precisamos entender algo com muita clareza. Deus não nos chamou apenas para receber, Ele nos chamou para entregar daquilo que nós recebemos. Chegou um irmão uma vez lá em Arica, uns meses atrás, e primeiro se apresentou depois de um culto. Oi pastor, tudo bem? Prazer, eu sou o irmão, não lembro nem o nome, mas acho que era, vamos pôr aí João, para também não expor ele se eu lembrasse. Eu queria conversar com o senhor um dia, tudo bem? Tudo bem, irmão. Marcamos um dia, ele foi lá no gabinete, e aí quando ele chegou, ele já se apresentou de outra forma, pastor. Já não era eu sou o irmão João. Tudo bem, pastor? Bom dia. Eu sou o pastor missionário João. E estou chegando aqui na igreja do Senhor, queria ser parte aqui da igreja. Falei, tudo bem, você é muito bem-vindo. Porém, como que funciona, pastor? Aqui você vai chegar, você vai sentar, você vai participar de uma célula, você vai ser vice-líder de uma célula, você vai liderar uma célula, aí você vai multiplicar a tua célula, você vai virar supervisor de célula, e se tudo isso for acontecendo bem, daqui um pouco você vai ser um pastor ou um missionário aqui também. Mas esse título lá de fora, aqui não serve para nada não. Aí ele continuou mais uma semana ou duas.
E um dia, ele era meio fortinho, eu falei num culto assim, eu falei, ó, eu tenho algo bem claro no meu coração, que a igreja, aqui nós temos o VP College que ensina teologia, mas a igreja não foi chamada para pregar teologia aqui não é um seminário. A igreja está chamada para ganhar vidas para Jesus e ser um agente de transformação na sociedade. Ensinar teologia é parte daquilo que nós fazemos, mas a nossa missão é ganhar vida para Jesus. É saquear o inferno, encher o céu, é ser um agente de transformação, é ser boca de Deus nessa geração. E quem quer estudar teologia, vai para o seminário. Ou aqui, seminário não, aqui você vai para o VP College e vai aprender teologia ali também. Mas aqui não, aqui é para pregar Cristo. E aí ele se doeu, porque ele era dos batistão bom também, pastor, não era estragado não. E depois eu falei, e aqui também, irmãos, me entenda bem, quando a gente come muito, come, não se mexe, o que acontece com o nosso corpo? Nosso corpo engorda, né? E isso não faz bem para a nossa saúde. Por isso que eu estou começando, naquela época, já melhorei um pouquinho, estou reeducando minha alimentação, comecei a fazer exercício, porque eu quero melhorar o templo, a casa do Espírito Santo. Só que espiritualmente falando acontece a mesma coisa. Se você vem aqui, come todo domingo, toda quarta, toda terça, todo culto que tem, toda conferência que tem, toda imersão que tem, você vem aqui, come, não faz nada, você vai virar um gordão espiritual. E eu não quero nenhum gordo aqui não. Eu achei que tinha ficado claro que eu estava falando de ser um gordo espiritual, né? Ele se doeu e foi embora. Voltou mais não. Eu falei, ainda bem que ele foi, porque eu acho que ele, sem querer, ele entendeu que ele era um gordo espiritual mesmo, porque o cara recebia e estudava, e era o cara, mas não ganhava ninguém para Jesus, não fazia nada, não se mexia. Falei, então esse cara aqui não serve não, porque para aquilo que nós estamos trabalhando e nos preparando, eu preciso de gente forte, gente que come bem e que trabalha também, porque senão as coisas nunca vão acontecer. E sabe, irmãos, eu estava pensando aqui, nessa casa, todo culto tem um banquete aqui, sabe? Como eu disse, eu sou um filho daqui. Aqui, quem tem um problema na família aqui, tem mais de 20 cursos de família, né, pastor? Se eu não me engano. Na minha época acho que eram 26, agora acho que passou de 30 talvez. Tem muito mais. Então quem tem problema na família e chega aqui, nesse lado da mesa aqui do banquete, tem esse monte de curso de família. Quem chega aqui ainda precisa se converter, precisa ser impactado, tem face a face de criança, adolescente, jovem, moça, casal, homem, mulher, tem de tudo. Aí você quer melhorar o teu conhecimento, tem o VP College, tem o culto, tem uma adoração maravilhosa. Aqui, irmãos, é um banquete tremendo. Então a gente pode se fartar nesse banquete em cada reunião. Mas amanhã, ou hoje mesmo, saindo daqui, a gente precisa fazer algo com aquilo que a gente comeu. Porque senão a gente vai engordar espiritualmente, e não é a ideia. A ideia é se alimentar bem aqui e ser enviado para fazer a obra lá fora. A gente precisa assumir a nossa responsabilidade. Sabe por quê? Se eu dissesse para vocês que eu estou com um novo empreendimento lá em Arica, estou começando um negócio lá, pastor, e preciso de investidores, só que é certeza que esse negócio vai quebrar semana que vem. Você coloca teu dinheiro nesse negócio? Não, né? Eu também não colocaria. Mas às vezes nós achamos que o Senhor vai continuar entregando coisa para nós, para a gente não fazer nada com isso. A parábola dos talentos, aquele que não fez nada, até o que ele tinha foi tirado dele. Então aquilo que Deus te entrega, faz algo com isso. E o Senhor nos deu, Ele nos deu a sua presença, Ele nos deu a sua palavra, o seu Espírito, deu o seu fogo, deu o seu poder, mas para que a gente vá, para fazer algo com isso. Porque não é apenas para nós, é para levar para outros. Por isso nós não podemos nos calar, não podemos vir a um culto como esse, como se a igreja fosse um restaurante espiritual. Vir aqui para me alimentar, para me saciar, e não fazer nada com isso. A gente vem para a igreja para ser equipado, fortalecido, capacitado, para receber armas espirituais e ir para a batalha. Alguns dizem que a igreja é um hospital. Não, a igreja não é hospital. A igreja é escola, também não é escola não. Em Arica tem muito quartel, a presença militar em Arica é muito forte. O que eu tenho aprendido lá é que a igreja é um quartel. Sabe por quê? Porque no quartel tem não é o restaurante não, porque não é restaurante, é bem mais simples. Mas tem a praça de alimentação lá, o comedor para o chileno? Tem.
O refeitório, isso, obrigado, irmã. Às vezes a palavra já agora não falo bem nem português nem espanhol, o negócio ficou... Tem refeitório? Tem lugar para o soldado comer no quartel? Tem. No quartel ele recebe ensino? Sim. Mas para ele continuar lá? Não. Ele se alimenta, ele recebe treinamento, ele é preparado, cuidado, treinado, para quê? Para se quando for preciso, ele está preparado para a batalha. Então a gente vem aqui não para se alimentar, não para ser ensinado, mas para receber ferramentas e armas espirituais, para sair daqui e ir para o nosso campo missionário. Eu tenho uma foto com a minha família antes de ser enviado para Arica, na saída que eu acho que era, não da Goiás, da outra rua de trás, que eu nem lembro o nome, e estava escrito assim: ao sair daqui, você está entrando no seu campo missionário. Então a gente vem para cá para receber tudo, para ir para o nosso campo missionário e anunciar as boas novas do Evangelho para quem está lá fora. Lá fora tem pessoas que precisam de salvação, tem famílias que precisam de esperança, tem vidas que precisam conhecer a Cristo, tem nações que precisam ser alcançadas. Nós não podemos cruzar os nossos braços, não temos esse direito de cruzar os nossos braços. Nós não podemos nem sequer pensar em cruzar os nossos braços. Nós temos que vir aqui para receber e levar essa boa notícia para outro também. Agora eu te pergunto, você faz parte dessa mesa? Ser parte da mesa da imersão global, para mim é uma honra tremenda. Mas é uma honra ainda maior para cada um de nós ser parte da mesa do Senhor. Você faz parte dessa mesa? E se ainda não, você quer fazer parte dessa mesa? Porque hoje o Espírito Santo está nos chamando a assumir essa responsabilidade. Talvez você já se frustrou, já passou alguma decepção, e você já não quer nada com nada, como eu também não queria quando eu cheguei. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando, volta, cara. Assume a tua responsabilidade, volta para o centro da minha vontade, volta a arder de desejo pelo cumprir da missão na tua vida. O fogo do Espírito Santo não foi dado, não foi derramado para aquecer, não foi para isso, foi para incendiar esse lugar onde nós estamos. Não é para que Ele venha aqui e aqueça esse lugar e a gente desfrute desse calor. E o fogo do Espírito Santo foi enviado para que a gente leve esse fogo até os lugares que hoje andam em trevas, para que a luz do Evangelho chegue lá no teu bairro, na tua empresa, lá onde você trabalha, na escola onde você estuda, na universidade, chegue lá no seu grupo familiar, na rua da tua casa, para o teu vizinho, para aquele cara que mora na rua, para o drogado que você conhece, para aquele bêbado que às vezes você corta a volta dele porque não quer perder tempo. É para isso, não é para a gente estar aqui desfrutando esse momento, não, é para ir. Ele nos derrama sobre nós para que a gente vá. E se hoje você quer dizer: Senhor, eu assumo a minha responsabilidade, eu vou manter o fogo do teu Espírito aceso no meu coração, eu vou todo dia tirar a cinza de ontem, vou colocar lenha nova e vou continuar ardendo por ti, mas eu também vou levar esse fogo da tua presença para outros. Se você quer tomar essa decisão hoje, como o pastor falou de manhã, não é emocional não, irmão, se você quer mesmo. Porque se você vier aqui, o Espírito Santo está te vendo. E depois você não vai ter desculpa não, mas se você quer assumir a tua responsabilidade hoje, eu te convido a ficar de pé e a vir aqui à frente. Nós queremos orar por você. Estou falando para você não tomar essa decisão com emoção, porque talvez Deus vai te mandar para lugar que você não quer não. Talvez Deus vai mandar pessoas para você cuidar que você não quer cuidar delas não. Gente difícil, igual nós éramos também, bem dificinho de cuidar. Gente, vocês não têm ideia de como eu estava quando eu cheguei nesse lugar. Eu perguntei para os pastores aqui: algum dia vocês pensaram em desistir? Todo mundo: sim, sim, quando? Só hoje? Eu falei: então, um dia eu pensei, mas eu desisti também. E se não fosse essa casa, tudo que vocês viram aqui, bonito, que está acontecendo lá no Chile, é porque eu encontrei aqui uma família que acreditou em mim. Mas também alguém que não se precipitou em enviar-me. Sabe, houve muitas oportunidades. Um tempo era: você vai para Fuji, cara. E eu tive assim, pastor Hélio, de ir para Fuji. Outro tempo foi para Guaimbê, e faltou isso aqui para ir para Guaimbê. Não era tempo. Tinha carrapicho aqui ainda, tinha ferida que precisava ser curada ainda. E se a gente é enviado ferido, pessoas feridas ferem,
Pessoas mortas matam. Se você realmente está tomando essa decisão, com essa certeza no teu coração, o Senhor vai tratar com você. Ele vai curar o teu coração. Ele vai restaurar a tua vida. E quando Ele te enviar, não tenha medo. Não tenha medo. Como alguém já disse uma vez, o lugar mais seguro do mundo para a gente estar é no centro da vontade de Deus. Eu estou num lugar onde pode dar um terremoto terrível. Tem previsões disso. Tem a caldeira de um barco no meio da cidade lá, jogada do último tsunami que teve. No meio do deserto. Tem coisa bonita também, tem praia, tem outras coisas bonitas. Mas é um lugar difícil. Mas eu não tenho medo. Eu não me preocupo. Porque eu sei que eu estou lá no centro da vontade de Deus para a minha vida. Eu sei que é lá que Ele me quer. E é lá que eu vou estar enquanto Ele me quiser ali. Amém? Vamos orar? Se você realmente tomou essa decisão, abra sua boca, comece a falar com o Espírito Santo. Diga para Ele: Senhor, eu não quero apenas a Tua presença. Eu quero também o Teu propósito, a Tua missão para a minha vida. Eu não quero ser só espectador, eu não quero ser só um cooperador. Eu quero ser enviado, eu quero ser a Tua boca. Eu quero ser a Tua resposta. Eu quero ser aquele que vai transformar realidades de lugares que hoje estão sofrendo, que andam em trevas e em escuridão. Amado Espírito Santo, nós oramos nessa noite por cada um, Senhor, desses Teus filhos preciosos, que tomaram uma decisão nessa noite de dizer sim para o Senhor, de dizer não para si mesmo, de assumir um compromisso com aquilo que o Senhor tem para as suas vidas, de sair da comodidade, do conforto e ir para lugares onde o Senhor já tem preparado para eles. Porque para onde o Senhor nos envia, o Senhor já foi antes. Querido Espírito Santo, cura os corações, restaura as vidas, transforma, Senhor, os Teus filhos, faz deles, ó Deus, uma resposta para esse lugar onde o Senhor quer enviá-los. Toca seus corações, acende essa chama, envia do Teu Espírito, transforma suas vidas, cura, restaura, transforma e envia, Senhor, ao centro da Tua vontade. Envia, Senhor, para o Seu propósito eterno. Senhor, nós oramos, Senhor, e consagramos essas vidas que tomaram, Senhor, essa decisão de ser uma resposta dos céus para os problemas dessa terra. Senhor, eu abençoo a vida dos meus irmãos. Eu oro para que o Teu Espírito, Senhor, fortaleça as suas vidas. Que o Senhor complete, Senhor, essa obra no coração de cada um deles. Toma o tempo que seja necessário, mas cura, restaura e transforma, para que eles sejam enviados ao seu destino profético em Ti, para ser agentes de salvação, de transformação e de restauração na sociedade. Que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os use e os abençoe, que os céus estejam sempre abertos sobre as suas vidas. E se o Senhor vai enviá-los aqui para Marília mesmo, para outro estado, outra cidade ou outra nação, eu oro para que da mesma forma como o Senhor foi comigo e tem sido comigo e com a minha família, da mesma forma como o Senhor nos fortaleceu nos dias difíceis, da mesma forma como o Senhor nos renovou quando já não tínhamos forças, da mesma forma como o Senhor colocou amigos para andar do nosso lado, para sustentar o nosso braço, sendo Arão e Hur nas nossas vidas, da mesma forma como o Senhor nos ajudou para que nós pudéssemos perseverar até ver as coisas mudarem, até ver a transformação na vida da igreja. Que o Senhor seja com eles, que a Tua presença esteja com eles, que o Senhor os envie, Senhor, para ser bênção, para ser agentes de transformação, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, que o Senhor os abençoe. Que você seja uma resposta dos céus para onde Ele te enviar. Não tenha medo, como Ele sempre esteve com aqueles que obedecem. Ele vai estar contigo, Ele vai te ajudar, Ele vai te fortalecer e Ele vai te usar. Amém?